Paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o pastor Thales Vilas e você está no meu mais novo canal, Escatologia Descomplicada. Um canal onde você aprende o que a palavra de Deus te ensina a respeito do fim dos tempos de maneira fácil, simples e principalmente descomplicada. Se você gosta desse tipo de assunto, eu já vou convidar você. Primeiro, já deixa o seu gostei aqui para você me ajudar no fortalecimento desse meu novo canal. E não apenas isso, se inscreva, porque assim você garante que as próximas aulas aparecerão para você recomendadas pelo próprio YouTube. Fez isso? Então, tem uma novidade aí para você. A partir de agora, você tem um professor de escatologia. E eu já quero abrir esse canal aqui com um conteúdo assim de alto nível. Já quero aqui fornecer para você um mini curso gratuito de escatologia. Eu selecionei os 5 assuntos aí mais debatidos, os 5 assuntos que as pessoas têm mais desejo de aprender, de ter suas dúvidas sanadas. E trouxe aqui para você, tá? Em 5 aulas. Essa daqui é a primeira aula, então acompanhe as outras 4 que eu ainda vou postar por aqui, tá bom? Mas antes de começarmos, eu preciso falar algo muito importante para você. Isso daqui é uma aula, e uma aula, para você assimilar bem o conteúdo dela, precisa ser uma aula interativa, em que professor e aluno interagem constantemente. Então eu já vou pedir algo para você aqui para treinar a sua interação nessa aula e também nas aulas que virão, tá? Deixa aqui para mim nos comentários de onde você está assistindo este mini curso. Vou começar. Eu estou ministrando essa aula e esse mini curso de São José dos Campos, interior de São Paulo. Mas e você? De onde você está assistindo? Eu quero saber onde essa aula, onde esse mini curso está chegando. Deixa aqui para mim nos comentários, tá? E sempre que eu pedir a sua interação, interage comigo aí. Pode ter certeza, confia que o seu aprendizado vai ser potencializado com a sua interação. Então, sem mais demoras, eu já quero ir com você aqui para a nossa primeira aula, tá? Do nosso mini curso de escatologia. E nessa primeira aula, nós vamos estudar a respeito dos sinais do fim dos tempos. Thales, como assim sinais do fim dos tempos? Olha, eu não estou fazendo essa aula aqui para deixar você alarmado, com medo, para ter pesadelo à noite. Não é isso, tá? O intuito dessa aula e de todo esse mini curso de escatologia que eu estou promovendo aqui é fortalecer a sua fé, ok? É fazer com que você olhe cada vez mais para o alto e aguarde a vinda de Jesus para te buscar. Porque hoje, vamos falar a verdade, pregações sobre escatologia, pregações sobre a volta de Cristo, pregações sobre este assunto aqui, sinais do fim dos tempos, não existem mais nos púlpitos, tá? Pelo menos em 90% dos púlpitos não pregam mais sobre isso. E é por isso que eu estou trazendo esse assunto tão importante aqui. Então, por favor, redobre a sua atenção. Se você está aí com algo que possa tirar a sua atenção, televisão ligada, som ligado, se você está assistindo esse mini curso do computador e está com o seu celular e recebendo notificação, desliga o celular, silencia, tira tudo que pode distrair você e foca aqui. Ok? E como eu disse, isso aqui é uma aula, tá? Todos os meus vídeos aqui nesse novo canal serão verdadeiras aulas. Então eu aconselho que você, meu aluno, eu já te considero um aluno, que você já pegue um caderno, pegue aí uma caneta e a sua Bíblia principalmente para você anotar tudo que você vai aprender aqui. Ok? Fez isso? Já se desligou aí de tudo que pode tirar sua atenção? Então, vamos lá. Primeira aula então, sinais do fim dos tempos. Veja que interessante tudo que você vai aprender aqui. Primeiro de tudo, eu quero começar deixando um texto base, tá? Para essa aula. Eu vou fazer isso nas 5 aulas, começando por essa daqui. E o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração para servir de base para essa aula é Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao versículo 8. E diz assim, olha só. E Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane. Então Jesus disse a eles que havia o risco de pessoas os enganarem, tá? Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos.
E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário. Então Jesus falou que é necessário. Tudo que vamos ver aqui, o próprio Jesus falou, é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, esse é o texto que eu quero deixar como texto base aqui da nossa aula, certo? Tendo então visto o texto base, vamos prosseguir. Primeiro de tudo, introduzindo aqui a nossa primeira aula, eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui com você. O que é escatologia? Porque talvez você está nesse vídeo e você nem saiba o que é escatologia. Você nem saiba o que isso significa. Então eu trouxe aqui uma introdução, tá? Para realmente aqui trazer você para este assunto, introduzir você neste assunto da maneira certa. Vamos lá então. O que é escatologia? Escatologia é formada por duas palavras, tá? A primeira dela é scatos, duas palavras gregas. E a segunda palavra logia. Não é logia, tá? É logia. Você pode repetir aí do outro lado? Logia. É isso mesmo. São duas palavras gregas e o sentido é estudo das últimas coisas. Então a escatologia, ela vai se preocupar em estudar o que Deus tem preparado ou tem reservado para o fim dos tempos. O que a Bíblia mostra a respeito dos últimos dias, a respeito do fim. É isso que a escatologia trata, certo? E esses serão os assuntos aqui desse canal, tá? Se você veio do meu outro canal, você sabe que lá no meu outro canal eu trato a respeito de desenvolvimento ministerial. Eu ensino você a pregar a palavra, a ler a Bíblia, a interpretar a Bíblia, a entender textos bíblicos, a dar aula se você é um professor na sua igreja, se você é um obreiro, assuntos que dizem respeito ao desenvolvimento ministerial. Mas neste canal aqui, o foco, o assunto será escatologia, o que a Bíblia ensina a respeito dos últimos dias. Deu para você entender? Então vamos continuar. Escatologia, então, é o ramo da teologia que se ocupa em estudar os planos e propósitos de Deus para o fim dos tempos. Essa é a preocupação da escatologia. E uma ressalva aqui, ok? Uma ressalva. Não deve ser estudada a escatologia para atender nossas curiosidades. Tem muita gente que estuda a escatologia só para alimentar sua curiosidade. Não faça isso, tá? Estude escatologia para motivar a sua santidade. Esse é o propósito da escatologia. Nos despertar, nos fazer mais crentes, tá? Nos levar a uma santidade maior de vida, a uma prática maior da palavra de Deus. Certo? Deu para você entender até aqui? Então olha só o texto que eu trouxe para você para complementar, ó, essa verdade aqui que eu acabei de dizer. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 14, fala assim, olha só, Pedro no capítulo 3 aqui da sua segunda epístola, ele está tratando de assuntos escatológicos, da volta de Jesus, dos novos céus e nova terra, do fim dos tempos. Olha o que ele vai escrever. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Então, olha só, Pedro fala da destruição de todas as coisas e linka isso com o presente dos seus leitores, falando assim, a vida de vocês, tendo em vista esses assuntos escatológicos, devem ser marcada por santidade e devoção. Portanto, amados, enquanto espera que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Então Pedro diz o seguinte, olha, você gosta de escatologia? Você gosta de saber o que a Bíblia reserva para o fim dos tempos, para nós? Então estes assuntos do futuro devem impactar o seu presente. E aqui nós vamos para a segunda interação da nossa aula, tá? Prepara aí os dedos para comentar ou para digitar no celular e escreve aqui para mim nos comentários o seguinte, olha, assuntos futuros
Escreve aí, assuntos futuros devem impactar o meu presente. Escreve aí nos comentários, interage com o seu professor aqui. Escreveu? Ok? Dá um pause aí qualquer coisa, escreve e depois você volta para a aula. Tendo dito isso então, vamos prosseguir. Vamos lá, antes de entrarmos aqui nos sinais que eu quero mostrar para você do fim dos tempos, a gente precisa responder a uma pergunta aqui. Primeiro, eu vou falar com vocês aqui a respeito de sinais do fim dos tempos, mas de fato, em que época estamos? Nós estamos realmente no fim dos tempos? É isso que eu quero responder através de 3 textos bíblicos. Olha só, em qual época estamos vivendo? Vamos lá. De acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, olha só o que vai dizer. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, olha agora, ó, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então preste bem atenção. O autor de Hebreus, seja ele quem for, quando ele escreveu a sua carta, ele já considerava que aqueles dias que ele estava vivendo eram os últimos dias. Você tem noção disso? Para o autor de Hebreus, os últimos dias começaram quando Jesus pisou neste mundo na sua encarnação. Então faz cerca de 2000 anos, que nós estamos vivendo nos últimos dias. Agora olha o que João vai escrever, 1 João 2,18. Anote essas referências aí, hein, no seu caderno, na sua Bíblia, para você tê-las aí bem fácil. Ó, filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Então, se para o autor de Hebreus ele estava vivendo os últimos dias, para João, nós estamos vivendo a última hora. Você tem noção disso? É a última hora da igreja na Terra. E de acordo com 1 Pedro 4, versículo 7, ele escreve assim: o fim de todas as coisas está próximo. O fim está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poder orar. Então, de acordo com o autor de Hebreus, últimos dias. De acordo com o apóstolo João, última hora. De acordo com o apóstolo Pedro, o fim de todas as coisas está chegando. Então não é uma época para brincar de ser crente, não é uma época para ficar em cima do muro, não é uma época para ficar cogitando eu fico com Deus ou fico com o mundo. Não, é tempo de ser criterioso, de ser sóbrio e dedicar-se à oração, de ter uma vida pura e reta, porque Jesus ele pode voltar a qualquer momento, certo? Então, tendo descoberto aí a época que nós estamos vivendo, agora sim, a gente vai entrar e vai ver os sinais que estão marcando estes últimos dias, ok? Vão comigo até o final, hein? Nada de perder a atenção, nada de desviar o foco aí, continua comigo, porque está só começando, vamos lá. Primeira coisa, primeiro sinal que nós vamos ver aqui que marca o tempo do fim. Manifestações na natureza. De fato, a gente tem visto aí nos últimos dias muitas manifestações assim assombrosas, terríveis que a natureza tem fornecido. Olha só o que eu trouxe para você aqui. Primeiro, eu quero basear isso, tá? Tudo que eu falar para você aqui vai ser baseado na Bíblia, certo? E essas manifestações na natureza que marcariam os últimos dias, Jesus profetizou a respeito disso. Em Lucas, capítulo 21, versículo 25. Veja bem, ó. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então é Jesus falando aqui há cerca de 2000 anos atrás a respeito de sinais do sol, na lua, na natureza em geral. Mas que tipo de sinais são esses? Preste bem atenção. Olha só, destaquei aqui pelo menos 3 considerações para fazer com você. Primeiro, o sol, a lua e as estrelas estão nestes nossos dias sofrendo mudanças incomuns. Olha, não precisa ser nenhum cientista para você saber que o Sol ele está passando por certas transformações, bem como a Lua e as estrelas, principalmente de 50 anos para cá.
Só para você ter uma ideia, nestes últimos tempos saíram reportagens falando do efeito do Sol sobre a Terra. Por exemplo, o Sol, através das suas tempestades solares, manchas solares, através, enfim, de muitos outros efeitos nocivos do Sol, lançando radiações sobre a Terra, radiações nocivas, não apenas a todo o sistema tecnológico da Terra, mas também à saúde da população mundial. Alterações também na Lua e nas estrelas que nós temos visto nesses últimos tempos, que marcam o que Jesus disse há quase 2000 anos atrás, no texto que acabamos de ler, de que estamos de fato no tempo do fim. Mas não apenas essa questão da tempestade solar e o efeito radioativo do Sol sobre a Terra, mas também, se você assiste hoje qualquer tipo de reportagem, você nota e percebe através das notícias o derretimento das geleiras, devido ao calor cada vez mais intenso do Sol sobre a Terra. É fato, tá, de que hoje nós sentimos o poder do Sol muito mais forte, muito mais intenso do que, por exemplo, os nossos avós sentiam. A camada de ozônio está se desfazendo cada vez mais. Ah, Thales, mas isso daí tudo a ciência explica. Ok, mas o fato da ciência explicar não tira a validade do que Jesus previu há quase 2000 anos atrás. Hoje se fala muito em efeito estufa, na deterioração da camada de ozônio e com isso o efeito e o poder do Sol prejudicando a saúde humana cada vez mais. Mas nós não temos apenas ali os efeitos no Sol, na Lua e nas estrelas. Nós temos também, como nunca visto antes, secas ao redor do mundo, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, secas terríveis. E a ONU já chegou a afirmar que a seca será a próxima pandemia mundial. E para a seca, a gente sabe muito bem, não tem remédio, tá? Incêndios estão aí atingindo, melhor dizendo aí, várias partes do mundo. Nós tivemos recentemente um grande incêndio na Europa, na França, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, grandes incêndios, assim, espontâneos, por causa principalmente do calor do Sol, estão devastando o mundo de hoje, o mundo da nossa época. E enchentes por toda parte, enchentes destrutivas, destruindo lares, matando pessoas como nunca visto antes, tá? Numa intensidade nunca percebida antes. São os efeitos da natureza sobre o mundo, primeiro sinal do tempo do fim. Tendo falado desse primeiro sinal, vamos para o segundo sinal agora, tá? Do tempo do fim, que são as guerras e rumores de guerras. Jesus também falou a respeito disso e eu quero te mostrar aqui. Olha só o que Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7 diz para nós. Fala assim, olha, e vocês ouvirão falar de guerras e de rumores ou ameaças de guerras. E aí ele diz no versículo 7, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Eu acredito que eu não preciso nem explicar esse segundo sinal aqui, porque já é bem patente para todos, tá? Você que está me assistindo aí, ou você que me assistirá, não sei quanto, talvez 1 ano, 2 anos para frente, você sabe que as guerras têm marcado este século XXI. Tem marcado o século XX, o século anterior e principalmente o nosso século. Mas eu trouxe algumas considerações aqui para fazer com você. Não é novidade para ninguém, é mundialmente conhecido o conflito que nós estamos vivendo e que não tem afetado apenas eles, mas a todo o mundo, o conflito da Rússia contra a Ucrânia. Começou em fevereiro desse ano, de 2022, e já faz aí 9 meses de conflito, tá? 9 meses contando aí da data que eu estou gravando esse vídeo, não sei quanto você vai assistir. Mas é um conflito que está tomando uma proporção maior do que se previa. Está envolvendo todo o Ocidente, está envolvendo a OTAN. A Rússia já ameaça o Ocidente com as suas bombas nucleares, além das suas restrições.
A Europa tem sofrido com essa guerra na Ucrânia, não é algo que tem acontecido só entre as duas partes, é algo que tem afetado toda a Europa, tem afetado também o restante do mundo. Então, é uma evidência desse sinal do tempo do fim. Rússia contra a Ucrânia. Talvez pegando um gancho nessa guerra da Rússia contra a Ucrânia, nós temos visto também uma ameaça cada vez maior da China contra Taiwan. China considera Taiwan o seu território e a China já falou que está prestes aí a invadir Taiwan e recobrar esse território, assim como a Rússia tem feito com a Ucrânia. Porque para a Rússia, a Ucrânia é território dela. E a China quer fazer o mesmo. Então, olha só. E alguns especialistas aí, tá? Eu não sou nenhum especialista, mas já ouvi especialistas dizendo que se a China invadir Taiwan, a Terceira Guerra Mundial vai eclodir no mundo aí com toda certeza, tá? Porque os Estados Unidos vai interferir, e aí Estados Unidos interferiu, é a Terceira Guerra Mundial. Temos também Coreia do Norte aí contra Japão nesses últimos dias. A Coreia do Norte lançando mísseis balísticos no mar do Japão e o Japão ficando de sobreaviso aí contra a Coreia do Norte, Coreia do Sul também ali entrando na jogada. Então a gente tem visto muitas ameaças de guerra, burburinhos de guerra nesses dias que nós estamos vivendo. Israel e os árabes, conflitos constantes e também Oriente contra o Ocidente. Rússia, China têm feito ameaças contra a Europa e as Américas, contra o Ocidente, tá? Então nós estamos vivendo assim na porta de um grande conflito mundial. Tudo isso previsto por Jesus, certo? Deu para você entender? Então vamos prosseguir. Terceiro sinal, coisas espantosas estão acontecendo nos nossos dias também. Veja só o que Jesus também afirmou. Lucas 21, versículo 11, afirma para nós o seguinte, olha: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Olha só o que eu destaquei aqui para você. Primeira coisa, terremotos fortes e frequentes. Isso aqui não precisa nem entrar muito em consideração, porque nós temos visto aí praticamente todo dia, toda semana, um terremoto diferente em uma parte do globo. Nós tivemos aí terremotos recentemente no México, que assolou o México. Nós tivemos terremotos na China, que assolou a China, no Paquistão, nas Filipinas e em muitas outras partes do mundo. Terremotos assim, não com um espaço grande entre o outro, sabe? Terremotos quase que ao mesmo tempo em várias partes do mundo e até mesmo aqui no Brasil. Quem pensa que o Brasil está imune a terremotos está enganado, porque tem terremotos acontecendo em solo brasileiro, ok? Sinal do tempo do fim. Jesus falou também de epidemias e nós tivemos, e ainda estamos nela, né? Saindo de uma pandemia da Covid-19, uma pandemia que dizimou muitos, tá? Da população mundial. Até hoje nós temos aí a vacina da Covid, temos muitas vezes que entrar em certos ambientes com máscara por causa dessa doença que tem assolado os quatro cantos da Terra. Temos também a varíola dos macacos, que deixou o mundo aí sob aviso. A poliomielite também, que tem voltado com força total, a meningite, não apenas no Brasil, mas em muitas partes do mundo. Veja isso, se não são sinais do tempo do fim. A fome também cada vez mais abundante. O mundo, apesar de o mundo ficar cada vez mais rico, cada vez mais pessoas passam fome ao redor do mundo. Tudo isso previsto por Jesus. Vamos prosseguir? Quarto sinal, a perseguição aos cristãos. Jesus falou disso também como um sinal do tempo do fim. Olha o que ele diz em Lucas, capítulo 21, versículo 16 e 17. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. E fala a verdade, se nós não estamos numa época de um ódio cada vez mais crescente contra a Igreja de Cristo, de uma cristofobia cada vez maior
contra os discípulos de Jesus. É só você olhar ao redor do mundo, igrejas sendo destruídas, você olhar Bíblias sendo queimadas, cristãos sendo mortos. É a cristofobia cada vez mais forte ao redor do mundo, tá? Eu trouxe aqui alguns dados para você, ó. Os cristãos são perseguidos em mais de 70 países pelo mundo, hoje, tá? Na nossa época. Mais de 360 milhões de cristãos estão sendo perseguidos neste momento. Enquanto você assiste a essa aula, mais de 360 milhões de irmãos em Cristo estão dando a sua vida por amor a Cristo. E os mártires de hoje são muito maiores do que os do primeiro século. Então a perseguição realmente está em alta e Jesus disse em João 16, versículo 2 e 3 o seguinte, olha, veja só. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Então está bem registrado nas Escrituras e toda essa perseguição que acontece no Brasil, perseguição ideológica, mas em outras partes do mundo, perseguição física. Tudo isso foi profetizado por Jesus como sinal dos últimos dias. Aqui eu trouxe para você, só para você ter conhecimento, uma lista mundial da perseguição. Se você quiser ver em mais detalhes, dá pausa nesse vídeo, tá? Mas hoje você vê aqui, ó, atualizado 2022, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, Afeganistão, primeiro lugar, primeiro país que mais persegue cristãos no mundo. Segundo é a Coreia do Norte. Coreia do Norte antes ocupava o primeiro lugar, perdeu para o Afeganistão. Somália, Líbia, Iêmen, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã, Índia, e aí tem muitos outros, tá? Os 50 países que mais perseguem os cristãos e, consequentemente, mais difíceis de pregar o evangelho. Sinais do tempo do fim. Quinto sinal e último, a multiplicação do mal. O mal tem se multiplicado em nossos dias com uma velocidade muito maior, de uma forma muito maior comparado aos outros séculos, tá? E Jesus disse em Mateus 24, versículo 12, e por se multiplicar a maldade. Então Jesus disse que nesse tempo a maldade se multiplicaria, o amor se esfriará de quase todos. E fala a verdade se nós não estamos vivendo numa época marcada pelo esfriamento do amor. Nós estamos vivendo já nessa época. Traições, corrupção, assassinatos, violência estão marcando a nossa geração como nunca antes. O aborto, a vida intrauterina sendo cada vez mais banalizada e o aborto sendo cada vez mais aceito, defendido e praticado. Injustiça por toda parte, o bem sendo sufocado. Marcas do tempo do fim. Não é preciso eu tecer muitos comentários aqui, é só você ligar, tá? O noticiário aí da sua cidade, o noticiário regional, e você vai ver a quantidade de maldade que está disseminada nas nossas cidades. As pessoas hoje preferem gravar alguém se afogando do que pular e salvar aquela pessoa. As pessoas hoje preferem filmar uma briga do que entrar e separar aquela briga e impedir uma tragédia maior. É sinal de um amor cada vez mais frio, feminicídio crescendo cada vez mais, violência contra a criança crescendo cada vez mais. Enfim, eu só não vou citar outras coisas aqui para esse vídeo não ser impedido de circular pelo YouTube, tá? Porque tem certas palavras que são proibidas. Mas você já sabe aí os outros tipos de coisas que estão campeando na nossa geração e que são sinais do fim dos tempos. E é isso que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Ó. Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo, mas você precisa saber disso, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É esse tipo de tempo que nós estamos vivendo. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos,
mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Então, pare e pensa se essa não é realmente a época que nós estamos vivendo e se essa não são marcas das pessoas nos dias de hoje. Mas talvez você que chegou até o final desse vídeo pergunte assim, Thales, mas todas essas coisas já não vêm acontecendo durante toda a história humana? Guerra, terremoto, fome, já não acontece durante toda a história humana? Sim, a resposta é sim. Mas sabe o que diferencia as outras épocas dessa nossa época? Nunca aconteceram todas estas coisas ao mesmo tempo. Terremotos, fomes, guerra, inimizades, assassinatos, enfim, todas as tragédias que já vimos aqui, efeitos na natureza, tudo ao mesmo tempo numa só geração. Essa é a marca da nossa geração e isso são sinais do tempo do fim e principalmente de que Jesus vem buscar a sua igreja. Mateus 24, versículo 32, 33 e 35. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo. As portas passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então foi o próprio Jesus quem disse, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, saibam que eu estarei às portas. Então é tempo realmente de vigilância, de ficarmos de olhos abertos, porque estamos vivendo nos últimos dias e Jesus vem aí. Terminamos então aqui a nossa primeira aula do nosso mini curso de escatologia e na próxima aula nós falaremos a respeito do arrebatamento da igreja. E eu convido você a estar comigo na próxima aula, ok? A próxima aula que sairá amanhã. Mas se já tiver saído, eu vou deixar ela bem aqui para aparecer para você. Vai ser uma aula muito interessante e falaremos a respeito do arrebatamento. Deus abençoe a sua vida então e até a próxima aula. E eu não poderia terminar essa aula sem, obviamente, pedir para você deixar aqui o seu gostei, se inscrever nesse canal e, claro, como aqui é uma aula interativa, deixa para mim nos comentários aqui antes de você sair desse vídeo. Eu vou até o fim. Escreve aqui para mim e assim eu vou saber que você vai comigo até a quinta e última aula desse mini curso. Agora sim, até a próxima aula e Maranata, ora vem, Senhor Jesus.